Esse é mais um daqueles vídeos que você só vê aqui nesse canal, no canal Edmilson Migovski. E hoje eu vou fazer algumas reflexões acerca dos motivos que poderiam explicar o surgimento de vírus novos na China. E esse tema foi um tema sugerido por um dos nossos seguidores aqui no canal. Você vai observando que não é de hoje. Essa questão do SARS-CoV-2 em 2019 é só a pontinha desse iceberg. Nós vivemos em 2019 o SARS-CoV-2, em 2002 o SARS-CoV-1, depois veio, antes disso, né, a gripe aviária, que foi em 97, do H5N1, depois em 1968, a gripe de Hong Kong, em 1957, a gripe asiática, e agora, mais recentemente, em 2024, o micoplasma, que andou fazendo algumas vítimas, e agora o metapneumovírus humano, fazendo muitas vítimas na China. Alguns vírus surgiram realmente na China, outros se espalharam mais nesse país de dimensões continentais. O fato é que a China vem sendo protagonista no início de algumas pandemias. A gente pode pensar que, assim, se você pensar na população chinesa e mais na população da Índia, que são países que fazem fronteira, esses dois países, eles somam quase 35% da população mundial, portanto, cerca aí de um terço. Se a gente fosse pensar na estatística, né, de população e surgimento de vírus, esses dois países reuniriam aí cerca de um terço das pessoas do mundo, podendo dar surgimento, portanto, a um terço dos vírus em todo o mundo. Mas não é só isso, e eu tenho alguns elementos que eu queria fazer essa reflexão com você. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico, professor de doenças infecciosas da UFRJ. Aqui é um canal onde eu pego, obviamente, as informações da literatura, mas também não me limito só a ler e repetir. Eu leio, estudo e dou a minha opinião. E já peço que você dê o seu like, que você se inscreva aqui no canal e sente aí, não perca a oportunidade de aumentar mais ainda a sua cultura geral e a tua cultura na área da saúde. Os chineses comem diferentes fontes proteicas. Vai desde o suíno, né, o porco, que é a principal fonte de alimentação proteica que eles utilizam, mas tem frango, peixe, carne de vaca, coelhos, pombos, gatos, cães, cobra, escorpião, gafanhoto e também morcego, dentre outros animais selvagens. Então, assim, eles comem muita proteína diferente. E tem um outro hábito, que existe uma cultura local, que é se você comer animal recém-abatido, que seria um animal melhor para a sua saúde. O animal recém-abatido acaba podendo realmente reunir nessa proteína, nessa carne, alguns vírus. E alguns vírus podem se misturar com outros vírus que são típicos dos seres humanos, e o ser humano pode realmente promover um laboratório natural de novas mutações. 60% da fonte proteica do chinês é o porco. E na China tem uma estrutura de criação que é interessante, onde, às vezes, no andar mais superior de uma determinada estrutura residencial tem os seres humanos, no andar intermediário, né, num chão que é um chão que é fenestrado, que permite o escoamento, tem os frangos, e no andar mais de baixo tem os porcos. E aí alguns vírus, por exemplo, o vírus influenza, que acomete os frangos, as galinhas, infectam então esse animal, que vai ingerir alimentos contaminados e vai defecar essas fezes, obviamente, com o vírus influenza proveniente do frango.
Quando essas fezes e restos de alimentos dos frangos caem para o andar mais de baixo, os porcos vão comer restos de alimento do frango, vai comer alimentos contaminados com fezes do frango e muitas vezes essas fezes com vírus influenza. E o porco tem a capacidade de poder ser infectado com vírus influenza vindo da ave, com vírus influenza vindo do ser humano, e ele pode misturar o conteúdo genético desses vírus, desses diferentes vírus influenza, dando surgimento a um vírus influenza novo. Então isso explicaria, por exemplo, o surgimento com maior frequência de vírus influenza novo lá, como foi o caso da gripe de Hong Kong em 68, da gripe asiática em 57. E se você for ver, como o vírus influenza A, ele leva o nome da cidade onde foi isolado pela primeira vez, é extremamente comum você ver vírus influenza com o nome de alguma cidade chinesa. Então, realmente, ocorre muita mutação no Sudeste Asiático, em particular na China. E não é a explicação única, não seria a população da China, que reúne cerca de quase 20% da população mundial. Quando você junta aí China com Índia, que são países que fazem fronteira, dá mais de 30% da população mundial. Então, só esse fator já explicaria o motivo pelo qual a China é o celeiro de novos vírus. É só isso? Não. Existe uma tradição chinesa que comer animais selvagens, né, isso é pré-histórico, seria algo interessante. E isso foi, né, sendo mantido ao longo dos milênios. Sendo que em 1959 e 1961, 15 milhões de chineses morreram por fome. E aí, na sequência, o governo chinês começou a estimular a produção agrícola, aumentando a produção de galinha, de porcos e de vaca, sendo que os grandes agricultores ou produtores de proteína animal, não agricultor, mas também pecuarista e outros trabalhadores rurais, eles deram andamento a esse tipo de produção, mas nem todo mundo teve acesso. E aí aqueles pequenos produtores rurais, os agricultores e outros criadores também de animais, sem uma solução que pudesse atender, começaram a criar então animais selvagens, como cobras e tartarugas. E o governo, na época, estimulou esse tipo de atitude para as pessoas não morrerem de fome. Ao mesmo tempo, tem crenças antigas que, falando que você ingerir órgãos de animais selvagens, essa ingestão poderia curar ou prevenir doenças. Inclusive, numa das práticas está a ingestão do pênis do tigre, coitado do tigre, né? Então, as pessoas lá têm essa cultura. Inclusive, o pangolim que seria também um tamanduá escamoso, existe a crença que se você comer carne de pangolim, vai aliviar o reumatismo. Se tomar sangue ou comer sangue do pangolim, vai ser bom para a sua circulação. E as escamas do pangolim seria bom para as questões de estética. Então, a cultura chinesa sustenta, né, essa medida, inclusive que o fato de você comer animais recém-abatidos seria mais nutritivo. E esta crença pode, em tese, aumentar o risco de transmissão de alguns vírus que estejam contaminando esses animais. É só isso? Não tem outras coisas que eu me permito compartilhar com vocês. A China é um país frio, né? Regiões que nevam. E a gente sabe também que o ambiente frio mantém viável o vírus que você eliminou pelo espirro ou pela tosse mais tempo no meio ambiente. Também na China é um país com grandes aglomerações. Tem então um favorecimento da cultura, tem a cultura alimentar que estimula a ingestão desse tipo de animal, e tem um outro hábito bem interessante que pode causar estranheza para outros países, que é o hábito de cuspir. A medicina tradicional chinesa diz que aquilo que você está expelindo, ou que quer sair do teu organismo, que tem que ser expelido. Então, você vai suar o nariz, você vai espirrar, você vai tossir e você vai cuspir. Inclusive, tem um movimento
nos metrôs e nos ônibus chineses, dizendo assim, pô, por favor, não cuspam no chão do transporte. Então existe essa questão que é estimulada pela cultura chinesa, e aí isso você favorece a contaminação do meio ambiente, favorece que outras pessoas adoeçam a partir de você. Também é comum o hábito do tabagismo nesse país, a ingestão de animais selvagens também é comum, e a pobreza extrema, que foi algo vivido até final dos anos 70 do século passado, que contemplava 90% da população chinesa e que em 2020, em tese, foi zerado, mas você pode tirar a pessoa da pobreza, mas nem sempre você consegue mudar alguns hábitos que são arraigados, que têm séculos de existência. Né? Então, essas explicações, então, são explicações sociais, demográficas, geográficas, culturais, talvez até uma explicação política e econômica, que vem, né, explicando o motivo pelo qual a China é, sim, infelizmente, o celeiro de novos vírus. É claro que tem aquelas pessoas que vão achar da questão da teoria da conspiração, da fabricação de vírus em laboratório para interesse econômico. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu não vou opinar, porque corre o risco do meu vídeo cair. Mas o fato é que a gente tem aí razões, em que são fatos dados, que é o surgimento de vírus mutantes naquela região, e eu tentei passear pelas coisas mais fáceis de eu comentar, sem entrar na teoria da conspiração. Então, o chinês tem esse hábito, né? Tem essa cultura que está descrita na literatura e poderia sim explicar o surgimento de novos vírus. E aí? Gostou da reflexão que eu fiz? Você concorda, discorda? Qual é a tua opinião, por favor? E de 0 a 10, qual é a minha nota? Tá? E esse tema foi um tema escolhido por você. E eu vou estar sempre atento aos comentários, que se vocês surgirem ou sugerirem outro tema, eu vou estudar e vou trazer aqui a minha opinião, tá bom? É isso aí. Curta esse vídeo, por favor, compartilhe e de 0 a 10 qual é a minha nota e me diga de onde você está me assistindo. Gosto de saber onde eu tenho maior audiência. Fique aqui, fique bem, fique com a gente, até breve. Obrigado.